Respondendo, tá bom? Boa noite, professor. O senhor foi o primeiro a falar sobre a autorização da Cefaz de Alagoas. Quando puder, traga mais informações. Desculpe fugir do tema. Eu vou trazer sim informações. É porque falaram do concurso. Eu falei, na verdade, antes de qualquer informação oficial, porque chegou no meu ouvido essa informação. O que é que eu digo para vocês que estão esperando alguns concursos específicos, como Alagoas, né? Ah, eu sou de Alagoas e vai sair Cefaz de Alagoas, mas não saiu nada ainda. Faça o estudo incremental. Eu falo demais aqui no canal sobre o estudo incremental e no meu livro tá também lá todas as informações para vocês que querem fazer um estudo profissional, tá? Que você vai ter início, meio e fim. O fim é a aprovação. A gente está falando de um processo, tá? Todo processo tem início, meio e fim. Então, quem quer fazer um estudo realmente que tenha início, meio e fim, tá aqui o convite para fazer o estudo incremental seguindo o método 4.2, beleza? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês os slides. Tá aqui, ó. Vou trazer algumas informações para vocês aqui. A gente vai, quem não tiver vendo os slides depois, eu mando para ver depois, tá bom? Mas vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre dois cargos muito importantes, né? A Cefaz Ceará versus Receita Federal. Dá para conciliar dois concursos como esse, Cefaz Ceará e Receita Federal? Depende do delay que a gente vai ter de um em relação ao outro. E aí eu já vou trazer as informações para vocês em relação a essas duas opções que temos, certo? Por que eu tenho que falar que depende? Porque se os dois viessem juntinhos, tá? Não daria, a não ser que você tivesse uma bagagem prévia muito boa antes para tentar pegar aí umas 4, 5 matérias no pós-edital distintas. Dá para fazer porque, por exemplo, eu consegui conciliar Cefaz Pernambuco com o ISS Recife. A gente teve provas em finais de semana seguidos e eu consegui estudar duas legislações diferentes e outras matérias que tinham diferenças. Agora, a diferença que eu vou mostrar para vocês quando eu estiver passando o comparativo de uma matéria com a outra é que na Receita Federal eu tenho um comércio internacional e legislação aduaneira, além da legislação tributária específica. Isso vai dificultar bastante, tá? A vida de quem quiser fazer quando se forem realizadas, aplicadas as provas ao mesmo tempo, tá bom? Mas esse não é o caso. Mas vamos embora. Deixa eu passando aqui devagarzinho. O objetivo é apresentar estratégias para conciliar, né, esses dois gigantes aí da área. E quais são as informações preliminares, né, para a gente deixar tudo assim, tudo bem transparente. Quem pensa em fazer estudo incremental, como eu sempre brigo aqui, tem que aprender as regras de conciliação. Conciliar concurso não é somar edital, certo? É eu entender que existem matérias que são comuns e a partir dessas comuns eu tenho poucas matérias específicas de cada órgão, não são os conhecimentos específicos da Receita Federal isoladamente, da Cefaz Ceará que eu estou falando, não. É tipo, eu tenho um núcleo comum entre dois concursos, isso vai se aplicar a qualquer tipo de concurso. Eu tenho dois concursos que estão ali, dois concursos que estão sendo comparados. Eu tenho um rol de disciplinas que cai nos dois, são comuns, e eu não posso ter muitas matérias para um lado e para o outro, porque senão eu vou aumentar muito o meu conteúdo programático global, certo? Então eu tenho que ter um máximo de interseção entre esses dois conjuntos. Eu aceitava conciliar quando os dois editais que estavam sendo analisados tinham pelo menos 80% de conciliação. Então a interseção tem que ser de pelo menos 80%, certo? Pelo menos 80%. Menos que isso, e vejam, o que diz sobre a possibilidade de conciliação é o conteúdo programático, não o nome do órgão ou do cargo que está ali. Eu estou falando de análise
de conteúdo programático. Vocês costumam analisar detalhadamente os conteúdos programáticos dos concursos que vocês estão fazendo? Isso é muito importante, tá? Vocês precisam olhar com carinho, item por item do edital ali. Eu estava explicando para o professor, estava conversando com um professor de legislação tributária hoje, a gente estava conversando sobre uma possível parceria, e aí eu estava falando para ele, a grande diferença da minha mentoria, até o Rubem está falando ali, ó, Rubem, pensando em fazer a mentoria, voltar a estudar aos 43 anos, está sendo bem desafiador. Já tive alunos com 57, 58, tá? Então, você está muito novo ainda, você entrando numa Cefaz daqui a 2 anos, com 45, tu vai ter aí muito salário para ganhar ainda, tá? Muito salário para ganhar ainda, então vale muito a pena. E a grande diferença da minha mentoria em relação às outras é que na minha mentoria o aluno vai estudando tópico a tópico do edital, tá? A gente vai fazer uma espécie de varredura no edital, e a não ser que o aluno não estude do jeito que eu estou falando, recomendando, é muito difícil que o aluno não consiga uma aprovação, certo? Então fica a dica aqui para vocês, porque eu sei que tem gente que fica com medo, mas com medo até de iniciar os estudos, ou de, enfim, de entrar para a mentoria, mas o grande diferencial é que tu vai aprender a ganhar dinamismo no estudo, tá? Ah, vai ser mais feliz estudando contigo? Não. Porque ninguém é feliz estudando para concurso público, a verdade é essa. A gente estuda para concurso porque a gente precisa estudar para concurso, só por isso, tá? Certo? De resto, vai tudo na força do ódio, beleza? Tudo na força do ódio. Mas vamos lá. Respondi mais uma pergunta aqui, né? Ó, boa noite pro Maurício, pro Somos Hype, pro Dionísio. Fui respondendo aí, nem dei boa noite pra galera. Pra Tatiana Cruz, o Projeto Disciplina. Ali, ó. A Tatiana falando ali, ó. Rubem, estou com 42 e acabei de contratar a mentoria. Né? Como diz o professor, simbora. Pois é. Então, tá novo demais, Rubem, pra estar falando aí sobre idade. Pessoal, todo mundo já deu like aqui. É importante que todos vocês deixem o like, tá? Eu quero a colaboração de vocês, é muito importante. Então, entrou na transmissão aqui, ou ao vivo, ou vendo gravado de novo, dá o like e, se for mais generoso ainda, você faz aquele compartilhamento, né? Pega o link aqui da live, vou até colocar aqui, ó. Pega o link aqui da live e compartilha com o coleguinha, beleza? Compartilha com o coleguinha. Ó, a Luísa está perguntando ali, quanto ao material, professor, para quem já tem assinatura de algum cursinho, será mantido o material? Veja, todo aluno que entra, eu uso primeiro o material dele. Quando é que eu vou falar em dizer para ele comprar um outro material? Quando, olhando os dados, o desempenho do aluno, eu veja que aquele material está ruim para ele não está acertando questões, tá? Porque o meu interesse é fazer você ser aprovado. Eu quero o seu depoimento de aprovada. E ele depende do teu percentual de acerto, necessariamente, da tua velocidade de leitura. Então, se o teu material que você gastou, que não tinha para comprar, está te atrapalhando, tá? E a gente vai ter que trocar, porque não adianta eu querer preservar o teu material, mas vou te afastar da aprovação. Beleza? o projeto disciplina ali é depois, né? Depois a gente pensa em felicidade. Beleza, pessoal? Vamos dar o like aí, tá? É muito importante. Daqui a pouco eu mostro para vocês sobre a mentoria. Mas vamos lá. Então, ó, eu passei em vários concursos fora de rota fazendo isso, e os meus alunos fazem também, tá? Que eu pensava num concurso maior, quem pode o mais, pode o menos, e fazia os outros que estavam dentro. Nesse processo de
formação de bagagem, eu só fazia os concursos que estavam dentro. Aí eu não pegava conciliação não. Depois que eu ficava bom na minha área, eu conciliava, certo? Então tem 2 estágios aí. E é importante desenvolver a visão de longo prazo. O Keynes falava que no longo prazo todos estariam mortos, né? Todos estaremos mortos. Mas eu costumo, aqui é o contrário, né? No curto prazo é que a gente não consegue realmente passar, né? É difícil ter resultado em curto prazo, só se for um concurso muito pequeno. E a gente não está falando de concurso pequeno, né? A gente está falando de concurso grande, beleza? Então a gente tem que se esforçar para isso. Enfim, eu te explico a lógica aqui de como eu quero que você pense, tá? Mas na mentoria que eu ponho a mão na massa junto com você. Claro que quem vai estudar é você. Eu não vou estudar. Quem vai estudar é você. Eu já estudei, já passei nos meus concursos. Eu sou um técnico, um treinador. Então, o que eu puder fazer para acelerar a tua aprovação, eu farei na mentoria. Beleza? Bora lá. Então, ó, você faz Ceará. O concurso está com banca definida. O prazo de vigência é de 24 meses, podendo ser prorrogado. Certo? Então, já abre aqui um espaço, né? Porque o pessoal está falando de concurso ainda esse ano, 2026. Mas pode ser que ele demore um pouco mais. Pode ser que o concurso da Cefaz Ceará demore um pouco mais para sair, tá?